Olá, tudo bem com você? Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe todo o trabalho das suas mãos. Eu agradeço a você por separar um momento para ouvir a palavra do Senhor. Eu creio que, assim como eu fico feliz de você poder separar este momento, muito mais Deus se alegra com isso do que eu mesmo. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Peço a Deus que te abençoe por meio desta palavra. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, com toda sinceridade. Vamos falar com Deus. Grande Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, estaremos nesse instante na dependência do Senhor para aprender contigo as tuas palavras. Te pedimos humildemente que através do Espírito Santo o Senhor possa revelar em nós a tua palavra e revelar para nós o desejo do seu coração. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que assim seja, amém. E graças a Deus. A palavra de hoje se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, do versículos 13 até o 18, os quais eu passo a ler nesse instante. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus e aleluias. Bendito seja Deus nas maiores alturas. O versículo 13 está falando que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. O que quer dizer isto? Deus, quando tirou o povo do Egito, o povo era escravo no Egito, o Egito representa o mundo e os escravos representam as pessoas do mundo. Moisés representa Jesus como aquele que liberta as pessoas do mundo. Então Moisés no Velho Testamento é um tipo de Cristo. E assim como Moisés subiu no Monte Sinai para trazer a lei para o povo, assim também Cristo subiu no monte para trazer também a lei para o povo, no Sermão da Montanha. Assim como Moisés subiu o Monte Sinai, assim Jesus subiu o Monte das Oliveiras. Amém? Então, nesse mesmo contexto, Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima do Monte Sinai, dentro da nuvem de glória. E aconteceu que depois desses 40 dias, o povo achando que Moisés já estava morto, Moisés desceu do monte com as tábuas de pedra, né? É engraçado falar tábua se é de pedra. Podemos dizer as placas de pedra com
os 10 mandamentos que Deus ordenou para o povo. Só que Moisés mesmo nem sabia que o rosto dele estava brilhando como o sol, como o rosto de um anjo, né? Igual a gente pode ler no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7 ali, quando Estevão começa a falar, eles falam que não é um rosto de homem, sim um rosto de um anjo, né? Então o rosto de Moisés estava tão brilhando que o povo ficou com medo de olhar para o rosto de Moisés e morrerem. Então Arão, junto com o povo, confeccionaram um véu para cobrir o rosto de Moisés, para cobrir a glória de Deus que estava sobre o rosto de Moisés. Então Moisés, com o rosto coberto, falava as leis para o povo, e o povo assim podia contemplar pelo menos o véu que cobria a glória que estava sobre o rosto de Moisés. Então, nesse texto, está dizendo que nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. O que quer dizer isso? Porque com o passar do tempo, essa glória, esse brilho, esse fulgor que estava sobre o rosto de Moisés começou a perder esse brilho, foi apagando, 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 até que desapareceu essa glória. Então o povo não sabia que essa glória estava apagando o rosto de Moisés, porque Moisés permanecia com véu. Com esse propósito, o povo não vê que a glória estava acabando. O que quer dizer isso? Que a glória daquela aliança também chegaria no seu fim. Essa primeira aliança, esse primeiro pacto que Deus havia feito com o povo, também chegaria no seu fim, assim como o brilho do rosto de Moisés também estava acabando. Mas é interessante aí no versículo 14, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. É triste, mas o fato deste texto é revelar que todas as pessoas que tentam decifrar a palavra de Deus, que todas as pessoas tentam entender a palavra de Deus, sem Cristo os guiar, sem Cristo os conduzir, é como se esse véu ainda está posto ali. As pessoas podem ler a palavra, mas nunca nada lhe será revelado, porque quem revela é Deus através do Espírito de Cristo. Só assim a palavra de salvação é revelada. Por isso existem tantas seitas e heresias, porque o véu ainda está sobre o coração deste povo. O véu ainda está sobre a palavra, porque Deus, somente Deus, através de Cristo, é que remove esse véu. Por isso nós podemos ver tantas pessoas que falam que estão na igreja, que estão ali caminhando com Deus, que estão ali andando com Deus, mas fazem tantas coisas erradas, praticam tanta coisa que envergonha o nome de Deus. É porque eles estão fazendo por eles e não por meio de Cristo, não por através de Cristo e não por meio do Espírito de Cristo, pelo Espírito do Senhor. Mas eles fazem conforme as suas forças, conforme a sua sabedoria humana, conforme o seu intelecto, conforme a sua visão caída, obscurecida por causa do pecado. Então, a palavra de Deus nos diz que somente Cristo pode remover esse véu. Conforme está escrito em Isaías, no capítulo 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Versículo 1. No versículo 2 de Isaías 59 está escrito assim: porém, os vossos pecados faz separação entre vós e Deus. Então Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados que não possam ouvir. Porém os vossos pecados, as vossas transgressões,
faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado produz este véu. O pecado traz esta separação. O pecado traz este abismo que afasta Deus dos homens. Mas é tão interessante que no versículo 15, olha aí, de 2 Coríntios 3,15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. No 16 está assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Por quê? Porque se alguém se converte, a palavra converter, né, tem no sentido grego metanoia, que quer dizer mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção, mudança de hábito, mudança de alvo. Então, se essa pessoa se converte ao Senhor, que ela para de seguir a estrada larga e espaçosa que conduz para a perdição e passa a andar no caminho estreito, na senda estreita que o Senhor ordena que andemos. Então, quando essa pessoa se converte, ela renega os seus pecados, ela renega uma vida de pecados, uma vida pecaminosa, e agora ela entregou sua vida para Cristo. Ela foi feita uma nova criatura. Então, a partir disto, o véu é removido, o véu é tirado e a palavra de Deus começa a ser revelada. Essa pessoa começa a extrair forças da palavra de Deus para andar conforme as ordenanças de Deus, conforme as orientações de Deus por meio da sua palavra. E o mais importante, que agora a palavra está sendo lida e é a verdade que está sendo revelada. Essa pessoa não anda mais de acordo com as ordenanças da mente caída que estava o véu por cima da letra. Agora, com o véu removido, a letra pode ser lida e o Espírito revela essas letras. É o Espírito que vivifica, a carne para nada presta. A letra da lei, né? A letra da lei matava, porque qualquer um que pecasse contra a lei de Moisés era réu de morte, era apedrejado até a morte. Por isso que está escrito ainda nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo de 2 Coríntios 3, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então a letra, quando o véu está por cima dela, traz morte, condenação, destruição. Porque na verdade, o véu cobre a revelação, o véu tampa, cobre a revelação e a pessoa não consegue absorver as verdades do Evangelho e acabam andando de acordo com a sua própria sabedoria. E a sabedoria do homem, de acordo com Tiago, é animal e diabólica. Mas a sabedoria que vem do alto é verdadeira, porque procede do Pai das luzes. Aleluias. Glória a Deus. Olha aí no versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Muita gente que ainda vivem de acordo com a letra coberta com véu, acha que pode viver de qualquer maneira na presença do Senhor, porque eles acham que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas que liberdade é esta que o texto está falando aí? Será que agora, porque eu estou na presença do Senhor, será que agora, porque eu estou na casa de Deus, eu posso fazer qualquer coisa? Porque hoje, nos nossos dias, há tantos ensinamentos errados que fazem mais das pessoas dignas do inferno, 2 vezes mais do que eram antes, do que dignas do céu. Porque quando se conhece a verdade do Evangelho, nós percebemos que nós não somos dignos do céu, porque nós falhamos em tudo, erramos em tudo, desprezamos Deus em todos os momentos das nossas vidas. Mas quando nós nos convertemos de fato, quando é Deus que promove
e promulga dentro de nós esse novo nascimento, aí nós podemos entender o versículo 18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, se aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade, como podemos então andar de acordo com a carne, de acordo com os desejos pecaminosos? Porque essa liberdade que está dizendo é libertação do pecado, é libertação das más obras, é libertação das mazelas, condenações e maldições que nos afastavam de Deus. Mas se o nosso rosto, agora depois de convertidos ao Senhor, estão descobertos, nós podemos contemplar a glória do Senhor. Não mais como o povo olhava para o rosto de Moisés e via um véu e não sabia que lá de baixo não tinha mais o brilho. Mas podemos olhar com o rosto descoberto diretamente para a glória do Senhor, na sua própria imagem. Olha, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, o que nasceu de novo, o que é nova criatura, jamais vai andar de acordo com os costumes do mundo, mas irão andar de acordo com o que Deus é. Porque está escrito que aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Contemplando que a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então, se nós somos transformados de glória em glória, não podemos ser como era antes de vir até a Cristo. Não podemos andar de acordo com os costumes do mundo, mas temos que ser transformados, abrir mão do pecado, abrir mão de todos os desejos pecaminosos, de todas as práticas libertinosas que nos afastavam de Deus. E quando fala aí que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, é que nós somos transformados, somos regenerados a ser como Deus, porque nós somos feitos à imagem do Senhor, imagem e semelhança do Senhor. Porém, o pecado faz com que nós perdemos a nossa forma original. Cristo é a forma e nós o barro, que deve ser colocado nessa forma que é Cristo. Então, se Cristo é a forma e nós somos o barro, nós não podemos ser modelados de outra forma, a não ser na sua própria imagem, conforme diz o texto, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, se nós somos transformados novamente de glória em glória e voltamos à forma original, que é a imagem e semelhança de Deus, e se somos a imagem e semelhança de Deus, nós temos que andar conforme essa imagem e semelhança de Deus. Não podemos andar de qualquer maneira, porque se convertermos ao Senhor, o véu é removido. Nós podemos entender qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus. Santa, perfeita e agradável. Andamos em amor, andamos em santidade, andamos de conformidade com a santa palavra do Senhor, andamos de modo digno do Evangelho, de acordo com o que o Senhor nos orienta por meio das sagradas Escrituras, por meio das santas letras de Deus. Não somente letra que mata, mas sim uma letra que vivifica, porque o véu é removido e o Espírito é que vivifica por meio dos ensinamentos da Sagrada Escritura. Então, devemos a cada dia caminhar de modo digno, de modo respeitoso, honrando pai e mãe, honrando nossos contratos, sendo fiéis a todos em tudo. Mais fiéis ainda quando ninguém está nos observando. Mais fiéis ainda quando achamos que estamos sozinhos e que ninguém vai ver uma obra errada. Porque tudo que nós fazemos às escondidas, nós chamamos Deus para ser a nossa testemunha ocular. Porque tudo que eu faço sozinho, a minha testemunha é Deus. E se Deus está testemunhando o que eu estou fazendo, será que eu estou honrando ou desonrando a Deus com a minha vida?
Então seja obediente aos seus pais, seja obediente aos seus patrões, na presença deles ou na ausência deles. Seja obediente aos seus líderes, aos seus gerentes, gerenciadores, seus chefes. A mulher honre ao seu marido, reverencie ele, e que o marido honre, ame a sua esposa como Cristo ordena em sua palavra, como Cristo também amou a igreja, e que possamos andar de uma maneira bem comedida, bem asseverando todos os passos para andarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque essa é a vontade do Pai. É isto mesmo que o texto está dizendo. Porque se nós estamos convertidos ao Senhor, o véu é removido por Cristo. E agora, a palavra de Deus é revelada a nós pelo Espírito Santo, porque quem nos liberta é o Espírito, por meio do sacrifício e ressurreição de Cristo. O Pai nos orienta através do Espírito Santo, nos guiando em toda a verdade. E não é em meias verdades, mas é em toda a verdade. E a verdade principal é essa, que reconheçamos Cristo como o único e verdadeiro Deus, e ao Senhor e Pai como nosso Senhor e Deus, e juntamente com eles caminharemos juntos rumo à Nova Jerusalém, a cidade santa que descerá do céu em breve. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, concentre-se em Deus agora. Vamos falar com o Senhor nessa hora, pedindo a Ele que faça essa palavra ser gravada nos nossos corações, para que possamos andar de modo piedoso e santo, em nome de Jesus Cristo. Grande Deus, eterno Pai, Criador de todos os céus e da terra, Tu és aquele que criou as coisas que nós podemos ver e também as coisas invisíveis. Tu és o mesmo do passado, é o Deus do presente e continuará sendo Deus do futuro. Em Ti, ó Pai, não há sombra de dúvida e nem variação de personalidade. Tu és o mesmo e o Senhor não muda. Pai amado, esta foi a Tua palavra. Só o Senhor, Pai, pode revelar em nossos corações a Tua palavra. Só o Senhor, através de Cristo, é aquele que remove o véu das Sagradas Escrituras e pode nos revelar qual que é a Tua vontade para nós, porque pela Tua palavra nós sabemos que ela é perfeita, santa e agradável. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que nós venhamos a nos conformar com este mundo, mas que venhamos a renovar o nosso entendimento, renovar as nossas mentes, para que possamos experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor, que possamos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram e sermos, ó Pai, o apoio um do outro, que possamos nos suportar em amor, que possamos dar suporte em amor uns aos outros, que possamos sustentar uns aos outros e que possamos auxiliar uns aos outros. Nos transforme, Pai, de glória em glória, nos faça uma nova criatura, que possamos andar por essa terra, palmilhar essa terra em santa reverência, em santo temor, que possamos andar, ó Pai, de modo digno do Evangelho, de maneira que o Seu nome venha a ser honrado em todo momento, em todas as situações de nossas vidas. Assim eu abençoo essa vida que orou comigo, pedindo ao Senhor que derrame graça sobre graça, justiça sobre justiça, que o Senhor venha fazer com que essa pessoa, ó Pai, seja fortalecida no Senhor, na força do Seu poder, e que as milícias espirituais sejam poderosas em Cristo para desfazer todas as obras das trevas em nome de Jesus. Assim eu abençoo essa vida que orou comigo e peço ao Senhor que cuide, Pai, não somente dessa pessoa, mas cuida dos seus familiares, cuida dos negócios, dos afazeres, e que o Senhor, Pai, seja aquele que vai estar guardando essa vida de tropeçar e de cair, mas que o Senhor é aquele que nos mantém de pé
Assim eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.